Gestão de recursos. Essa apresentação foi elaborada utilizando as orientações, procedimentos e técnicas do PMBOK. O gerenciamento dos recursos do projeto inclui os processos para identificar, adquirir e gerenciar os recursos necessários para a conclusão bem-sucedida dos projetos. Esses processos ajudam a garantir que os recursos certos estarão disponíveis para o gerente do projeto e a sua equipe na hora e no lugar certos. Os recursos de um projeto podem ser físicos, o que inclui equipamentos, materiais, instalações e infraestrutura, ou recursos de equipe ou pessoal, em referência aos recursos humanos da organização. E esses dois conjuntos de recursos exigem habilidades e competências específicas dos gerentes de projeto para administrá-los. Gerenciar recursos físicos envolve a alocação e o uso dos materiais, equipamentos e suprimentos, por exemplo, necessários para a conclusão bem-sucedida do projeto de forma eficiente e eficaz. Para isso, é importante que o gestor de recursos tenha informações sobre a demanda, configurações adequadas e a capacidade de suprimentos. Quando falamos de gerenciar equipes, é necessário investir esforços para adquirir, gerenciar, motivar e dar autonomia à equipe do projeto para que os envolvidos trabalhem coletivamente para alcançar os objetivos do projeto. E quando tratamos de gerenciamento dos recursos de um projeto, estes envolvem um conjunto de processos. Inicialmente, vamos falar sobre o planejar o gerenciamento de recursos. Quando tratamos de planejar como iremos gerenciar os recursos, isso envolve a definição de como iremos estimar, adquirir, gerenciar e utilizar os recursos físicos e de equipe. Para que o planejamento seja feito de forma correta, é importante que este deva se basear no tipo e complexidade do projeto. Além disso, deve-se levar em consideração a disponibilidade ou a competição por recursos escassos. Esses recursos podem ser obtidos dos ativos internos da organização ou de fora da organização, por meio de um processo de aquisições. Outros projetos podem competir pelos mesmos recursos requeridos para o projeto na mesma hora ou local. Isso pode afetar de forma significativa os custos, cronogramas, riscos, qualidade ou outras áreas do projeto. O processo de planejamento envolve a entrada de informações, o uso de ferramentas e técnicas para processá-las e a saída de documentos com informações que nortearão os demais processos de planejamento de recursos. As entradas, inicialmente, envolvem a utilização das seguintes informações: termo de abertura do projeto, que fornece os requisitos e descrições de alto nível do projeto; plano de gerenciamento do projeto, que inclui informações acerca do nível e dos recursos necessários para alcançar e manter o nível de qualidade e atingir as metas do projeto; cronogramas, documentação com requisitos do tipo e a qualidade dos recursos, além de alguns fatores, como fatores ambientais da empresa, que podem influenciar no processo de planejamento, como cultura organizacional, distribuição geográfica das instalações, condições de mercado, etc., e outros ativos de processos organizacionais, como políticas de procedimento de recursos humanos, gerenciamento de recursos físicos, segurança, proteção, etc. Como as informações de entrada, o gestor de recursos de projeto utilizará de técnicas e ferramentas para efetivamente planejar a forma como os recursos serão gerenciados. Assim, pode ser feito uso de opinião de especialistas, em que a expertise de indivíduos ou grupos com conhecimentos ou treinamentos específicos podem ser utilizadas para negociar melhores recursos, gerenciar talentos e desenvolvimento pessoal, estimar os prazos para contratações, cumprir regulamentações aplicáveis do governo e de sindicatos e garantir que materiais e suprimentos estejam disponíveis quando necessários. Representação de dados, com foco em documentar e comunicar os papéis e responsabilidades dos membros da equipe. O objetivo é garantir que cada pacote de trabalho tenha um responsável bem definido e que todos os membros da equipe entendam claramente seus papéis e responsabilidades. E as teorias organizacionais, que fornecem informações sobre como as pessoas, as equipes e as unidades organizacionais se comportam. Assim, pode ser usado para contribuir para reduzir o custo, o tempo e o esforço necessário no planejamento. Com o resultado do planejamento, alguns documentos são gerados, que são
o plano de gerenciamento de recursos, que fornece orientação sobre como os recursos do projeto devem ser classificados, alocados, gerenciados e liberados. No plano, conterão informações relacionadas com a identificação e quantificação dos recursos físicos e de equipe necessários, como estes serão adquiridos, o papel e as responsabilidades das pessoas envolvidas, estratégias de treinamento e desenvolvimento e controle de recursos. O termo de nomeação da equipe é um documento que define os valores, acordos e diretrizes operacionais da equipe, inclui os valores de equipe, diretrizes de comunicação, critérios para a tomada de decisões, etc. Alguns documentos inicialmente utilizados poderão ser atualizados, passando a abordar todas as questões dos recursos do projeto, como é o caso do registro de permissão e registro de risco. Bom, agora eu vou falar do próximo processo, o processo de estimar recursos. Esse processo é onde se tem a estimação dos recursos da equipe, o tipo, a quantidade de materiais, equipamentos e suprimentos que serão necessários para a realização e conclusão do trabalho do projeto. Esse processo ele pode ser realizado de forma periódica ao decorrer de todo o projeto, conforme ele for necessário. Já em relação às entradas, ferramentas e técnicas e saídas desse processo, temos o plano de gerenciamento do projeto, sendo um componente dele o gerenciamento dos recursos, onde vão identificar os diferentes recursos necessários para o projeto, como também os métodos que os quantifica para cada atividade. Temos também os documentos do projeto, que podem ser considerados como entradas desse processo, que são a lista de atividades, que vão identificar quais delas necessitarão de recursos, e o registro dos riscos, descrevendo os riscos que podem impactar a seleção e a disponibilidade dos recursos. Existem dois fatores que eles podem influenciar nesse processo de estimar os recursos das atividades, que são eles, os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. Quanto às ferramentas e técnicas desse processo, temos as seguintes atividades. Temos a estimativa bottom-up, onde os recursos físicos e de equipe são estimados no nível da atividade e depois podem ser agregados para desenvolver as estimativas dos pacotes de trabalho, contas de controle e níveis de resumo de projeto. Temos também a estimativa análoga, que é usar informações relativas aos recursos de um projeto anterior semelhante como base para estimar um projeto futuro. Como terceiro, a estimativa paramétrica, que usa um algoritmo ou um relacionamento estatístico como uma forma de calcular as quantidades de recursos necessários para uma atividade. Existe também o Sistema de Informações de Gerenciamento de Projetos, que vai ser um software de gerenciamento de recursos que ajuda a planejar, organizar e gerenciar esses recursos. Existem também outras ferramentas e técnicas, como a opinião especializada, a análise de dados e reuniões. Quanto às saídas de informações, existem 4 pontos importantes. Primeiro, os requisitos de recursos. Eles vão ser usados para identificar os tipos e as quantidades de recursos necessários para cada pacote de trabalho ou atividade em pacote de trabalho. A base das estimativas. Os detalhes de suporte para as estimativas de recursos vão incluir, entre eles, métodos e recursos usados para desenvolver a estimativa, faixas de estimativas, nível de confiança da estimativa e documentos de riscos identificados que podem influenciar essa estimativa. Terceiro, a estrutura analítica dos recursos, que vai ser uma representação hierárquica dos recursos por categoria e tipo. As categorias podem ser mão de obra, materiais e equipamentos, e os tipos podem ser de nível de habilidade, de graduação e certificações obrigatórias. Em relação às atualizações dos documentos dos projetos, esses documentos que podem ser atualizados vão ser os atributos das atividades, que vão ser atualizados com requisitos de recursos, o registro de premissas, que pode ser atualizado com premissas quanto aos tipos e quantidades de recursos necessários, e o registro das lições aprendidas, que vai ser atualizado com técnicas que foram eficientes para a estimativa desses recursos. Agora, entrando no terceiro processo, que é o processo de adquirir recursos, é onde se obtém os membros da equipe, instalações, equipamentos, materiais, suprimentos e outros recursos necessários para concluir o trabalho do projeto. O seu benefício é definir e orientar a seleção de recursos e designá-los para as respectivas atividades. Igual como outro processo, ele é realizado de forma periódica ao decorrer de todo o projeto, conforme ele for necessário. Quanto aos recursos necessários, eles vão ser 2. Eles podem ser internos, ou seja, adquiridos a partir de gerentes funcionais ou de recursos, ou pode ser externos, que serão adquiridos por meio dos processos de aquisições. Inicialmente, falando sobre as entradas, temos as seguintes informações. O plano de gerenciamento do projeto,
que ele vai ter como componente o gerenciamento dos recursos, que vai fornecer orientações sobre como adquirir recursos para o projeto, e o gerenciamento das aquisições, com informações sobre recursos adquiridos externamente ao projeto. Temos também os documentos do projeto que podem ser considerados como entradas, né, nesse processo, que são o calendário dos recursos, onde vai se documentar os períodos de tempo em que cada recurso necessário para o projeto está disponível, e os requisitos de recursos, identificando quais recursos precisam ser adquiridos. Existem também outros documentos, como o cronograma de projeto e registro das partes interessadas. Aqui, igualmente, também vai ter fatores que podem influenciar nesse processo de adquirir recursos, que também vão ser fatores ambientais da empresa, e também em relação aos ativos de processos organizacionais. Quanto às ferramentas e técnicas do processo, temos como primeira a tomada de decisão. As técnicas utilizadas vão envolver múltiplos critérios. E quanto aos critérios de seleção, eles vão ser usados para selecionar os recursos físicos de projetos ou a equipe do projeto. Exemplos seriam disponibilidade de custo, como requisito para os recursos físicos do projeto, e experiência e atitude como requisito para a equipe do projeto. Em segundo, as habilidades interpessoais e de equipe. Um exemplo dessa habilidade é o processo de negociação. Temos também a pré-designação, ou seja, os recursos físicos ou de equipe para um projeto, eles já foram determinados com antecedência, ou seja, eles vão ser considerados pré-designados. E temos também as equipes virtuais, onde vão ser grupos de pessoas com objetivo compartilhado que desempenham seus papéis com pouco ou nenhuma interação pessoal. Quanto às saídas de informações no processo de adquirir recursos, temos as designações de recursos físicos da equipe do projeto, onde se tem o registro de materiais, equipamentos, suprimentos, locais e outros recursos físicos que serão usados durante o projeto. E também o registro dos membros da equipe e de suas funções e responsabilidades no projeto. Em segundo, temos o calendário dos recursos. Temos também as solicitações de mudança, que vão ocorrer quando ações corretivas ou preventivas recomendadas afetam qualquer dos componentes do projeto, ou os documentos do projeto, e então o gerente do projeto precisa apresentar uma solicitação de mudança. Quanto às atualizações, elas vão ser atualizações no plano de gerenciamento do projeto, atualizações dos fatores ambientais da empresa e atualizações nos ativos de processos organizacionais. Agora vamos falar um pouco sobre o ponto de desenvolver as equipes. Esse ponto ele é o processo que leva à melhoria de competências, da interação da equipe e do ambiente em geral da equipe para aprimorar o desempenho do projeto. O principal benefício desse processo é que resulta em trabalho de equipe melhorado. As habilidades interpessoais e as competências são aprimoradas, os funcionários se tornam mais motivados e a taxa de rotatividade do pessoal diminui, melhorando assim o geral desempenho do projeto. Os gerentes de projetos, eles devem criar um ambiente que facilite o trabalho da equipe e os motive, oferecendo feedbacks e apoio sempre que for necessário, e reconhecendo e recompensando o bom desempenho. De forma que os objetivos de desenvolver uma equipe do projeto incluem aprimorar os conhecimentos e habilidades, aprimorar os sentimentos de confiança, criar uma cultura de equipe dinâmica e habilitar a equipe a participar de processos decisórios e assumir responsabilidades dentro da organização. O desempenho da equipe, ele pode ser alcançado, então, seguindo os seguintes comportamentos. Seria utilizar uma comunicação aberta e eficaz, criar oportunidades para desenvolver a equipe, desenvolver a confiança entre os membros, gerar conflitos de forma construtiva, estimular a resolução colaborativa de problemas e incentivar no processo decisório colaborativo. Vamos falar agora um pouco sobre os nossos 3 pontos de entrada, ferramentas e técnicas e saídas do processo. Nas entradas, a gente consegue identificar o plano de gerenciamento do projeto, que aí está incluso também o plano de gerenciamento dos recursos, que nesse caso ele fornece orientação, né, sobre como que os gestores vão fornecer aos membros da equipe o projeto de recompensa, de feedback, treinamento e ações de gerenciamento da equipe do projeto, né? Os documentos do projeto também, que são os registros de lições aprendidas, o cronograma, as designações do projeto em equipe, os calendários dos recursos e o termo de nomeação da equipe. 2 fatores, eles podem influenciar no processo de desenvolver a equipe, que são os fatores ambientais da empresa, que aqui está incluso as políticas de gerenciamento de recursos humanos, que é referente à contratação, demissão, avaliação e registro do desenvolvimento dos funcionários, como os treinamentos, né?
as habilidades e competências de cada membro da equipe e a distribuição geográfica dos membros da equipe. Outro fator que pode influenciar no processo de desenvolver a equipe são os ativos de processos organizacionais, e aqui está incluso as informações históricas e o repositório de lições aprendidas. Como ferramentas e técnicas, podemos citar o agrupamento, que é justamente envolver todos os membros da equipe no mesmo local físico para aprimorar a capacidade de como atuar em equipe. As tecnologias de comunicação, que aqui eles vão desenvolver processos e aprimorar o uso de ferramentas virtuais para desenvolver outra ferramenta, que são as equipes virtuais. Temos também o ponto de reconhecimento e recompensa, que aqui parte do processo de desenvolvimento da equipe, que envolve reconhecer e recompensar o comportamento desejável de cada membro. Os treinamentos, que incluem todas as atividades projetadas para aprimorar as competências dos membros da equipe do projeto. As avaliações individuais da equipe, que eles dão ao gerente do projeto e à equipe uma percepção dos seus pontos fortes e fracos. E como outros pontos também de ferramentas, temos as reuniões, temos questões de habilidades interpessoais e de equipes, onde eles vão avaliar e dar o retorno necessário para cada membro. Como ponto de saída, temos as avaliações do desempenho da equipe, e a partir dessa avaliação pode surgir solicitações de mudança. Dentre dessas solicitações de mudança, pode ser necessário atualizar o plano de gerenciamento do projeto, atualizar documentos do projeto, fatores ambientais da empresa ou os ativos dos processos organizacionais. Gerenciar a equipe. O gerenciamento da equipe envolve uma combinação de habilidades com ênfase especial em comunicação, gerenciamento de conflitos, negociação e liderança. Os gerentes dos projetos devem fornecer tarefas desafiadoras para os membros da equipe e reconhecimento pelo alto desempenho. No processo de gerenciar a equipe, podemos identificar como entradas o plano de gerenciamento do projeto. Os componentes do plano de gerenciamento do projeto incluem, entre outros, o plano de gerenciamento dos recursos, que fornecem orientações sobre como os recursos da equipe do projeto devem ser gerenciados e, por fim, liberados. Os documentos do projeto incluem registro das questões que podem ser usadas para documentar e monitorar quem é o responsável pela resolução de questões específicas em um prazo definido, como também registro das ligações aprendidas, onde o início do projeto pode ser aplicado às fases posteriores do projeto para aumentar a eficiência e a eficácia do gerenciamento da equipe. E também como as designações da equipe do projeto, que identificam os papéis e as responsabilidades de cada membro da equipe. Ainda dentro dos documentos do projeto, inclui também o termo de nomeação da equipe, que fornece orientação sobre como a equipe tomará decisões e conduzirá as reuniões e solucionará os conflitos. Os relatórios de desempenho do trabalho são as representações físicas ou eletrônicas das informações sobre o desempenho do trabalho destinados a gerar conscientização, decisões ou ações. Nas avaliações do desempenho da equipe, se rotineiramente é possível adotar as ações para solucionar problemas, modificar a comunicação, abordar conflitos e melhorar a interação da equipe. Os fatores ambientais da empresa não estão limitados à política de gerenciamento de recursos humanos, mas podem influenciar no processo de gerenciamento da equipe. E os ativos de processos organizacionais incluem certificados de reconhecimento, uniformes corporativos e outros benefícios organizacionais. Já as ferramentas e técnicas, elas incluem as habilidades interpessoais e de equipe, como o gerenciamento de conflitos, tomada de decisões, que envolve a capacidade para negociar e influenciar a organização e a equipe de gerenciamento de projeto, a inteligência emocional, que pode identificar, avaliar e gerenciar suas próprias emoções e as emoções de outras pessoas, assim como também as emoções coletivas de um grupo de pessoas. Além disso, a liderança, que é a capacidade para liderar uma equipe e inspirar para trabalhar bem. E os sistemas de informações de gerenciamento de projetos,
eles podem incluir softwares para gerenciamento de recursos ou cronogramas que podem ser usados para gerenciar e coordenar membros da equipe em atividades de um projeto. Quanto às saídas, as solicitações de mudanças podem ocorrer quando o resultado do processo de gerenciar a equipe ou quando as ações corretivas e preventivas recomendadas afetam qualquer componente do plano de gerenciamento do projeto ou os documentos do projeto. Com isso, o gerente do projeto precisa apresentar uma solicitação de mudança. Já nas atualizações do plano de gerenciamento do projeto, qualquer mudança deve passar pelo processo de controle de mudanças da organização através de uma solicitação de mudança. Nas atualizações nos documentos do projeto, inclui o registro das questões, o registro das lições aprendidas, que são informações sobre os desafios encontrados e como poderiam ter sido evitados, assim como abordagens que funcionam bem para o gerenciamento de equipe. Agora vamos falar sobre a etapa do projeto de controlar os recursos. O controle dos recursos é a parte do projeto que é possível garantir que os produtos atribuídos e planejados estão conforme planejado e também monitorar a utilização planejada versus a utilização real dos recursos. A gente vai ter as etapas de entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Nas entradas, a gente começa com o plano de gerenciamento do projeto, que vai incluir o plano de gerenciamento de recursos, que é basicamente garantir que os produtos atribuídos e planejados estão realmente conforme o planejado. Na entrada, a gente tem também os documentos do projeto, temos registros das questões, que é registrar todos os problemas, como falta de recursos, atraso ou baixa qualidade. Temos os registros das lições aprendidas, que são aplicadas para melhorar fases posteriores. Designação de recursos físicos, que vão descrever os recursos em tipo, quantidade ou local. Tem o cronograma do projeto, que vai dizer quando, onde os recursos serão necessários e quais recursos. A estrutura analítica dos recursos vai fornecer a referência, caso o recurso precise ser reposto ou readquirido. O requisito de recurso, que vai identificar os materiais, os equipamentos, os suprimentos e até outros recursos necessários. E também os registros de riscos, que vão identificar riscos individuais que podem afetar equipamentos, materiais ou suprimentos. Ainda nas entradas, a gente também vai ter os dados de desempenho do trabalho, que vai ser os status do projeto, basicamente, falando em questão de número e tipo de recursos utilizados. Temos também os acordos, que vai ser a base para todos os recursos externos da organização e que vai definir procedimentos quando são necessários novos recursos não planejados ou em caso de problemas com os recursos atuais. Temos também o ativo de processos organizacionais, que vai falar sobre as políticas referentes a controle e designação de recursos, os procedimentos para a abordagem de questões dentro da organização executiva e o repositório de lições aprendidas dos projetos anteriores similares. Agora a gente vai falar sobre as ferramentas e técnicas na etapa de controlar os recursos. A gente vai ter primeiro a análise de dados, que vai analisar alternativas para melhor utilização dos recursos, análise de custo-benefício em caso de desvio do projeto, se houver qualquer discrepância, análise de desempenho da utilização planejada de recursos versus a utilização real, e a análise de tendências, que vai medir o desempenho do projeto ao longo do tempo. Outra ferramenta que também é utilizada é a solução de problemas, que vai ajudar a solucionar problemas ocorridos durante o processo. Ele primeiro vai identificar o problema, depois vai definir o problema, que é decompor o problema em partes menores e gerenciáveis. Então, vai investigar, coletar dados, analisar, que é encontrar a causa raiz desse problema e depois solucionar. Escolher a solução adequada entre várias soluções que estiverem disponíveis. E aí, depois de ter solucionado essa questão, a gente verifica a solução para determinar se o problema realmente foi corrigido. Também uma ferramenta utilizada são as habilidades interpessoais e de equipe. Nessa etapa do projeto de controle, as mais utilizadas são a negociação e a influência. Na negociação, o gerente ele pode precisar negociar a obtenção de recursos, mudanças nos recursos e também em questão de custos. E na influência, a influência pode ajudar o gerente do projeto a solucionar problemas e obter os recursos necessários em tempo hábil, em melhor tempo. Outra ferramenta utilizada também são os sistemas de informação e gerenciamento de projetos, que são softwares para gerenciamento de recursos ou também de cronograma. E nas saídas dessa etapa, a gente vai ter as informações sobre o desempenho do trabalho, que é
comparar os requisitos e alocações de recursos com a utilização dos recursos no projeto para saber como o projeto está progredindo. Tem as solicitações de mudança, que nessa etapa ocorre quando há ações corretivas ou preventivas recomendadas que podem afetar qualquer componente do projeto ou até dos documentos do projeto. E aí tem também a atualização do plano de gerenciamento do projeto, que pode requerer uma solicitação de mudança para o plano de gerenciamento do projeto. E vai incluir o plano de gerenciamento dos recursos, a linha de base do cronograma e a linha de base dos custos. E a gente tem também a atualização de documentos do projeto, que é basicamente pegar todos aqueles documentos da entrada e atualizá-los, que são documentos que podem ser utilizados e ver como é que ficou na entrada, ver agora como ficou o resultado na saída, que são, aí a gente também vai ter os registros das premissas, das questões, das lições aprendidas, as designações dos recursos físicos, estrutura analítica dos recursos e também o registro daqueles mesmos riscos.